Então, pessoal, aqui a gente vai dar sequência à explicação, aí, né, na correção da atividade. E aí, na letra B, nós temos a seguinte questão. Por que o autor considera que somente uma revolução vinda de baixo seria possível trazer mudanças tão significativas? Os primeiros e segundos estados só estavam preocupados em manter seus privilégios. Logo, qualquer medida proposta pelos dois grupos teria como objetivo garantir os próprios interesses. Então, como a gente viu, primeiro e segundo estado tinham interesses próprios. Eles tinham interesses voltados para eles dois. Então, tudo aquilo que eles definissem ia ser o quê? De bem proveito para eles. Então, de nada valeria uma reforma que partisse de cima para baixo. Precisaria ser uma reforma mesmo que partisse dos ideais de baixo para cima. O autor considera que a força do povo é o único caminho para se mudarem estruturas políticas e sociais tão complexas. O que você acha dessa afirmação? Explique e exemplifique. Exemplificar é dar exemplo. Então, você vai colocar uma resposta pessoal, refletir aí acerca das forças das camadas populares e é importante você identificar os movimentos de caráter popular que promoveram mudanças em curto espaço de tempo. Que importância teve a união dessa camada popular, desse terceiro estado, para essas mudanças, para essas transformações? Então, é isso que vocês devem analisar e colocar aí. Aqui nós temos uma imagem, né? Observe uma imagem bem brusca também. É uma gravura de 1789, tematizada os pesados impostos que esmagavam os camponeses. Então, observe que na imagem a gente tem aqui, né, os dois estados, né, que é o estado do rei, com aqui o clero, com os seus impostos esmagando quem? Esmagando o terceiro estado, que eram os camponeses. Que personagens estão representados e como você chegou à conclusão? Na charge foram representados os camponeses, terceiro estado, a nobreza, o segundo estado, e o clero, o primeiro estado. É possível estabelecer essa relação por meio de trajes utilizados. No entanto, o que confirma é o fato de que o clero e a nobreza estão acima da pedra sobre o camponês. Provavelmente, essa interpretação foi inspirada nos aspectos da sociedade francesa às vésperas da Revolução. O que a charge representa no contexto da Revolução Francesa? Qual é o possível significado da pedra sobre aquela pessoa? A charge representa a crítica sobre o pagamento dos altos impostos e do dízimo obrigatório pelo terceiro estado. Provavelmente, a pedra representa o peso desses tributos sobre o terceiro estado. Mackin, né, Mackenzie, aqui o vestibular de São Paulo. A charge da época, reproduzida abaixo, retrata o jogo das relações sociais da França pré-revolucionária. A esse respeito, é correto afirmar que, letra B, apesar de a França ter uma sociedade dividida em estamentos, não havia conflitos de classes, pois a Igreja, por meio da teoria do direito divino, garantia a imobilidade social. O FRN, em 1789, no contexto da Revolução Francesa, na Assembleia Nacional, os representantes do povo elaboraram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, entre outras proposições, anunciou: os homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter fundamento na utilidade comum. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Estes direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A lei é a expressão da vontade geral, deve ser igual para todos, protegendo ou punindo. Sendo todos os cidadãos iguais perante a lei, são igualmente admitidos a todas as dignidades, cargos e empregos públicos, segundo a capacidade de cada um e sem outra distinção que não seja as duas virtudes talentos. As proposições citadas, de ampla repercussão no mundo contemporâneo, estão fundamentadas nos valores defendidos pelos adeptos do liberalismo, em oposição
aos governos autoritários e à organização associada baseada em privilégios. A Revolução Francesa é, assim, a revolução do seu tempo, e não apenas uma embora mais prominente do seu tipo, também de Eric Hobsbawm. Podemos considerar a Revolução Francesa, 1789 e 1799, como a revolução de seu tempo, porque, letra C, foi a revolução social mais radical do que qualquer precedente, tendo influenciado em muitos aspectos todo o Ocidente, inclusive a emancipação política da América Latina. Por isso, aí, né, foi uma revolução, aí, né, grande repercussão, fundamentadas aí e considerada, né, uma revolução de seu tempo. O discurso de Robespierre, acima, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa pertence à letra E, aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. Complete o mapa conceitual com informações relacionadas à Revolução Francesa. A França no século XVIII. Então, nós temos o antigo regime, desigualdade social, país absolutista, crise agrária, fome e desemprego. A Assembleia Constituinte, em agosto de 1789, foram cancelados os direitos feudais e foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que levou ao quê? Aos direitos naturais do homem. Quais são os direitos naturais do homem? Propriedade, igualdade, liberdade e segurança. Aqui nós temos no antigo regime quem? O rei. E aí nós vamos ter uma sociedade organizada numa pirâmide. Então, nesta pirâmide, a gente tem quem? No topo, o primeiro estado, que é o clero. Abaixo, o segundo estado, que é a nobreza. Embaixo de tudo, na base, nós temos o terceiro estado, somente aqui os camponeses, trabalhadores rurais, que representa toda essa parte rosa aqui, e a burguesia, que representa apenas um pedacinho aqui no lilás. Então, aí nós temos, resumindo, o clero e a nobreza, respectivamente, primeiro e segundo estado, tinham prestígio social e isenção de tributos. Já o terceiro estado pagava altos impostos e constantemente passava fome. Revolução Francesa, significado das cores. O azul representa a liberdade, a branca representa a igualdade e a vermelha representa a fraternidade, né? Temos aqui o símbolo da Revolução Francesa, a bandeira. Napoleão Bonaparte assume o poder após o golpe de 18 Brumário, apoiado pela burguesia, que é o nosso próximo capítulo, que vamos falar sobre o governo de Napoleão Bonaparte. Tentando fechar isso aqui que apareceu. E a conclusão, por meio da influência iluminista, o povo ganhou autonomia, fim do sistema absolutista na França, burguesia no poder. Pronto, então está aqui a correção dos nossos exercícios, das nossas atividades, façam direitinho, assim que concluir, sinalize, por favor. Abraços. É importante aqui nessa aula, né? Nós temos também as orientações do trabalho e o modelo do pôster que vocês devem confeccionar.